custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o plano de governo do agora presidente eleito Lula tem ali entre suas medidas na área econômica o reajuste da tabela do imposto de renda e também a ampliação da faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000. Hoje essa isenção vale até para R$ 1.903,98. Como é que você vê a possibilidade dessa medida ser implementada e como ela pode impactar não só as pessoas que acabam sendo alvo dessa iniciativa, mas a economia como um todo, Fausto? Então, Glauco, a discussão do imposto de renda é uma discussão importante, porque ela transcende a discussão propriamente da arrecadação, enfim, de quem é atingido pelo imposto. A discussão do imposto de renda passa por uma discussão bastante importante sobre uma mudança tributária, em que a gente deveria, né, desonerar o consumo, que é a principal base de arrecadação hoje, e avançar sobre a arrecadação, sobre a renda e o patrimônio das pessoas, porque aí de fato a gente estaria buscando aí uma equidade aí na tributação. Pensar na mudança da tabela de imposto de renda é bastante significativo, porque nós temos que lembrar que desde 2016 a tabela de imposto de renda não é corrigida, ou seja, se o salário das pessoas foram corrigidos e a tabela não, ela ou no mínimo ou aumentou o que ela pagava de imposto de renda ou ela passou a pagar o imposto de renda. Então não é algo trivial, é algo que atinge muita gente. Para você ter uma ideia, nós estamos falando aí que muito provavelmente essa base de isenção de R$ 5.000 deva atingir algo em torno aí de 25 milhões de pessoas, quando hoje atinge em torno de 8 milhões de pessoas. É muita gente, e que de alguma forma vai ser beneficiada, porque nós estamos falando num país de uma renda média assalariada ainda bastante baixa, o que significa que uma parte significativa dos assalariados ficariam isentos do imposto de renda. Por outro lado, para você equacionar o que isso vai significar do ponto de vista de perda de arrecadação, você vai ter que buscar arrecadação em outras fontes. E aí não há a menor dúvida que a questão de lucros e dividendos, ou seja, as pessoas e os empresários não pagam imposto de rendas no Brasil quando oferem lucro dos seus investimentos. Isso precisa ser alterado. É uma prática que começa lá no governo Fernando Henrique, mas que de alguma forma vem ajudando na concentração de renda do nosso país. Sob a ideia de que a pessoa jurídica já pagou o imposto de renda, logo o dono da empresa, a pessoa física, não deveria pagar, de certo modo orientou essa questão até agora. O que, na verdade, a gente sabe que isso não é bem realidade, uma vez que lucros e dividendos, de certo modo, é o salário, é a remuneração do empresário. Então, quando a gente vai para esse segmento, ali é um caminho para a gente conseguir viabilizar a mudança da tabela de imposto de renda. A outra questão, que é uma questão bastante importante, que vai precisar ser discutida com a sociedade, é que você também precisa aumentar as faixas de imposto de renda ou aumentar as alíquotas sobre aqueles que ganham mais. O que significa dizer que, de alguma forma, nós estamos falando em fazer um debate muito sério sobre quem e como será pago o imposto de renda no Brasil. Por outro lado, temos que analisar quando a lógica tributária, se mexer somente na tabela de imposto de renda é o caminho, ou a gente deveria fazer um bom debate sobre a desoneração, principalmente sobre o consumo, que atinge principalmente os mais pobres, que nós estamos falando aí de consumo, nós estamos falando de cesta básica, nós estamos falando de alimentos básicos, nós estamos falando de bens semiduráveis, bens duráveis, ou seja, o Brasil precisa rever a sua base tributária e aí um bom debate sobre imposto de renda passa necessariamente por uma porta e uma possibilidade da gente fazer esse debate. E é justamente essa pergunta que eu ia fazer, Fausto, porque como você cita a questão da tributação de lucros e dividendos, algo que já esteve, por exemplo, em debate na proposta, ou no arremedo de proposta de reforma tributária que foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes, é necessário também a gente atentar para outros pontos da nossa estrutura tributária, que você já mencionou aqui, que é bastante regressiva, acaba atingindo muito mais os mais pobres do que os mais ricos. Esse é o momento do Brasil finalmente sentar e falar a respeito de reforma tributária real, Fausto?
Não há a menor dúvida, Glauco. Acho que esse é um momento importante. O debate da reforma tributária é um debate que já está maduro. Nós temos duas propostas andando dentro do Congresso Nacional, e a gente tem hoje alguns consensos bastante importantes do ponto de vista que é fundamental. Primeiro, que é fundamental a gente mudar a nossa lógica tributária. Segundo, que a gente precisa trabalhar uma tributação que vá saindo do consumo em direção à renda e patrimônio, e ao mesmo tempo uma tributação que incida sobre os mais ricos e vá desonerando, vá sendo reduzida entre os mais pobres e classe média. Esse talvez seja o nosso grande desafio. O que não é muito simples também, porque a estrutura tributária brasileira, ela também é uma estrutura tributária que ela trabalha o Pacto Federativo, ou seja, União, Estados e municípios estão dentro dessa discussão. Como é que você vai mexer, por exemplo, na questão dos tributos sobre o consumo, quando o maior tributo sobre o consumo é um tributo estadual, que é o caso do ICMS. A gente viu recentemente, o nosso debate aqui muitas vezes, o que significou a redução do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, né, e qual o impacto que ele ocasiona nas receitas estaduais e aí, inevitavelmente, em áreas fundamentais como saúde e educação. O debate sobre reforma tributária é o debate de duas pontas, né? Ele não pode ser feito só do ponto de vista da arrecadação e da retirada de impostos sobre as pessoas e sobre a sociedade. Ele também precisa ser feito enquanto um debate de que Estado a gente quer, e aí esse Estado depende de financiamento. Financiar os direitos sociais é fundamental, então garantir que a arrecadação não seja diminuída de um lado, para você não precisar ter diminuição de direito social do outro, que ela continue ou avance na sua distribuição regional também, porque o Brasil é um país bastante regional, uma boa parte da riqueza está concentrada no Sudeste, a gente precisa ver como que essa arrecadação também, pela lógica federal, ela ajuda estados mais pobres a lidar com as suas dificuldades e com as suas realidades. A gente precisa avançar do ponto de vista setorial. Alguns setores pagam muito pouco imposto, como, por exemplo, o setor agroexportador. O setor agroexportador, por conta dessa discussão de que a exportação é o objetivo da grande produção agrícola, ela não paga efetivamente imposto, e aí você não tem lucro e dividendo. Na outra ponta, o empresário do setor agroexportador também paga muito pouco imposto. Então, quando a gente vai olhando, nós estamos falando também de discussões bastante significativas que envolvem muitos conjuntos. A própria discussão sobre reindustrialização do país passa, afinal de contas, se nós vamos manter as desonerações que a gente tem hoje em determinados setores, incentivos que a gente tem em determinados setores, ou a gente vai acabar com tudo isso e vai fazer uma outra discussão de política industrial que parta sobre outros pressupostos que não o benefício fiscal. Tudo isso envolve uma boa discussão sobre reforma tributária. Agora é sempre bom lembrar, né? A gente faz uma discussão de reforma tributária desde a própria Constituição, e que de alguma forma a gente avançou muito pouco, porque ela é sim uma questão complexa, envolve diversos interesses, e vamos lembrar, né? A maior base do Congresso Nacional é uma base de empresários, uma base que muito provavelmente não vai querer aumentar o imposto sobre si. Então esse é um debate que a gente precisa fazer do ponto de vista social, do ponto de vista de sociedade, e que de alguma forma começar mexendo na tabela de imposto de renda é um caminho. E essa questão da federativa na prática, né, Fausto? A gente viu um exemplo recente quando o governo acabou forçando, né, para que o Congresso Nacional desonerasse o imposto sobre combustíveis, o ICMS, só para manter a política de paridade internacional de preços da Petrobras, né? Quer dizer, para manter uma política que na prática é voltada para lucros e dividendos de diversos acionistas, acabou-se ali tirando o dinheiro dos estados e também dos municípios, né, que tem direito a 25% do ICMS, e esses municípios também acabaram ficando mais dependentes das chamadas emendas de relator. Foi uma quebra do Pacto Federativo. Agora, para fazer uma reforma tributária, vai ter que se conversar com estados e municípios de novo, né? Incluir todo mundo nesse debate, Fausto? Não há a menor dúvida, né, Glauco? E a gente vai vendo uma das grandes debilidades quando a gente faz discussão tributária, né? No caso da questão dos combustíveis, você tentou resolver um problema inflacionário que tem a ver com ter uma outra origem, né? No caso aí a política de preço da Petrobras, com a questão dos tributos. E é óbvio que isso não para em pé. A gente sabe
que isso vai pagar um preço bastante alto, tanto é que os combustíveis já começaram a se elevar, e ao mesmo tempo os estados já perderam essa arrecadação. Então, quando a gente vai olhando para tudo isso, a gente vai vendo que a discussão é uma discussão que envolve muitos atores, né? Então, falar que nós vamos mexer na tabela do imposto de renda tão somente, ela é bastante limitada. É claro que uma medida mais pontual, em que você vai recompondo a tabela do imposto de renda ao longo dos próximos 4 anos, é uma alternativa, em que você vai chegando perto dos R$5.000 em determinado momento e não já abra a possibilidade imediata de mexer na tabela de imposto de renda. E é bom lembrar, né, Glauco, na verdade, começa-se uma discussão aí de transição de governo, talvez uma das principais discussões sobre transição, até porque o governo Bolsonaro dificilmente vai fazer uma transição ideal, é uma transição do debate orçamentário que está acontecendo agora, né? O senador eleito Wellington Dias começa a fazer o debate com o relator do orçamento, e de alguma forma a gente começa ali a encaixar pelo menos parte das propostas. Sempre bom lembrar que o primeiro ano de governo ele opera com o orçamento enviado pelo governo anterior, ou seja, 2023, o governo Lula não vai ter muitos mecanismos ali para poder lidar com grandes mudanças do ponto de vista de gastos, né? O que vai se fazer é ali se alinhar a partir do que se tem. E conforme você vai melhorando, conforme você vai implementando a sua política, você vai avançando no cumprimento das suas promessas. Mexer na tabela de imposto de renda é bastante importante, atualizar ela é fundamental, mas vamos sempre lembrar que se você mexe na arrecadação de um lado, você vai mexer no gasto de outro, ou então você precisa buscar novas fontes para garantir equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal é algo fundamental, a gente sabe, e a gente já discute isso há muito tempo aqui, como é que esse mundo aí vai se reequilibrando, né? Nós temos que lidar com a questão de juros, nós temos que lidar com a questão das exonerações tributárias, enfim, é um pacote bastante grande quando a gente entra nesse debate de tributação. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.